Bom, boa noite, amigos e amigas. Eu estou aqui para a gente bater esse nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que a gente escuta toda hora no rádio, lê nos jornais, as empresas estão dando treinamentos e falando. É um assunto que está muito importante nesse momento, porque está criando um clima de adoecimento e de afastamento dos trabalhadores das empresas, tá? Então, nós vamos falar sobre o risco e a prevenção em saúde mental. Meu nome é Cláudia Paraíso, eu sou, por formação, fisioterapeuta, sou também formada em filosofia e sou doutora em ética aplicada, ética organizacional, bioética e saúde coletiva. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. Esse bate-papo ele vai ficar gravado, então vocês podem interagir no YouTube, fazer perguntas que eu pessoalmente vou lá responder, tá bom? Então, eu vou começar. Então, o objetivo principal desse nosso bate-papo de hoje vai ser exatamente falar sobre os indicadores do sofrimento mental no trabalho, as variáveis que levam a esse sofrimento, o que significa o clima de trabalho, né? Como que esse clima pode afetar a saúde do trabalhador e por que é tão importante o trabalhador estar engajado no trabalho que ele faz, estar engajado na equipe que ele participa, por que isso é tão importante para a saúde dele, física e mental, tá? Então, eu aproveito para fazer primeiro a definição de saúde, porque até assim, bem pouco tempo atrás, a gente achava que saúde era não ter nenhuma doença. Era, eu estou bem, não estou doente, então eu estou saudável, mas não é. A saúde, ela tem por definição um bem-estar completo, um bem-estar físico, o bem-estar emocional e o bem-estar também de tudo que tem em relação a tudo que está ao seu entorno, tá? Ela tem um estado dinâmico, ela não é a saúde não tem um conceito estanque, um conceito que é dado e pronto, não. Há um dinamismo nisso, porque dentro desse conceito estamos nós, os seres humanos. E como as nossas vidas são complexas, temos relações complexas e tudo mais, então a saúde da gente, esse equilíbrio entre nós, entre o organismo e o meio que nós estamos inseridos no nosso trabalho, por exemplo, isso tem um movimento, ele é dinâmico, tá? E isso aí, esse dinamismo, ele vai depender muito de alguns fatores. Vai depender, por exemplo, do conforto, de como você está trabalhando, como que teus trabalhadores estão se sentindo dentro daquele ambiente de trabalho. Vai depender da qualidade de interações, da qualidade de serviço, de trabalho que você fornece, que você recebe, a segurança que você tem no trabalho, os custos que você... qual é o custo para você estar trabalhando? Esse custo tem que ser a sua saúde? Qual é esse custo? Não é? E também tem a ver com a sua produtividade. Produtividade, eu quero dizer aqui que não é quanto que você rende para a empresa, é a produtividade do teu corpo em relação ao teu trabalho. Quanto que você produz para você e quanto que você produz para aquela empresa. Então, a soma desses temas todos, dessas questões todas, é que vão nos dar o conceito de bem-estar e saúde. Tá? Então, a gente pode falar que nós temos, assim, falando muito rapidamente, de indicadores de sofrimento mental no trabalho, por exemplo, o esgotamento profissional. Porque existe, na verdade, uma linha muito tênue entre o cansaço e o esgotamento. Às vezes você está lá trabalhando, e a pessoa pergunta, como é que você está? Não, eu estou cansada, mas na verdade você já está esgotado, porque você passa a noite sem dormir, você não se alimenta bem, você não faz uma atividade física, você tem uma demanda mais do que você é possível de cumprir. Então, isso aí vai gerando um esgotamento, né, profissional. Agora, associado a isso, ainda tem a falta do reconhecimento.
Você imagina você estar numa empresa onde você não é reconhecida, não é? Você faz um trabalho bem bacana, você quer se inserir numa equipe, você quer ajudar, você é uma pessoa que estuda e tudo, mas nada é reconhecido. Então, isso vai causando um estresse em você, uma tristeza em você, um mal-estar, vai fazendo com que você diga, ué, o que adianta? Estou aqui me esforçando, estou engajado, tudo, ninguém reconhece o que eu faço. Né? Isso aí é um índice que gera altíssimo sofrimento nos trabalhadores, e nós trabalhadores, né? Uma outra questão que é muito importante é a demanda e como essa demanda é gerada. Por exemplo, existem duas formas de gestão. Existe aquela gestão que é controlante, né? E existe a gestão que é habilitante. Se você está dentro de uma empresa onde a gestão ou o gestor te faz determinadas demandas e, por um acaso, você não cumpre, e aquilo ali vai te trazer como consequência uma sanção, uma chamada de atenção, né? Uma diminuição no que você vai receber no final do mês. Então, essa gestão é uma gestão controlante, tá? Baseada em normas, em regras e em sanções. Mas existe também que é a gestão habilitante, que é aquela que apoia o trabalhador, que auxilia, que estimula treinamento. Se o trabalhador erra, o gestor e toda a equipe está lá para dar o apoio. Então, a gestão que controla, não apoia, não caminha ao lado da sua equipe, do seu trabalhador, é razão para sofrimento para aquela equipe, para aquele trabalhador. É um dos grandes indicadores também de sofrimento mental no trabalho. Tá? Alta exigência, quer dizer, hoje em dia, a gente não vive mais a forma como a gente trabalha não é mais assim, trabalhamos, cumprimos aquele escopo e tá bem. Não, nós sempre estamos buscando nos superar. Então, é alta exigência. A gente quer se superar, os outros querem que a gente se supere, nosso gestor quer que a gente se supere. Eu até estava vendo essa semana um artigo que falava do seguinte: antigamente, as pessoas diziam que não, posso fazer tal coisa? Não, não pode. Pode fazer tal? Não, não pode. Né? Era a sociedade do não. Hoje em dia, a sociedade é do sim. Posso fazer tal coisa? Pode. Pode fazer outro trabalho? Posso. Pode. Então, tudo você pode fazer, mas só que você, às vezes, não consegue fazer tudo. Então, esse poder fazer tudo vai dando angústia em você, vai dando, sabe? Porque você tem trilhões de possibilidades de fazer tudo no seu trabalho. Você tem a internet, você tem várias entradas de demandas, de vários assuntos, várias possibilidades. Chega no final, você se sente abafado, você se sente atormentado com aquilo tudo, porque você pode tudo. É uma sociedade onde você pode tudo, mas nós não somos infalíveis, nós somos falíveis. Tá? Então, isso também é indicador de sofrimento. Falta de liberdade e de reconhecimento no trabalho. O reconhecimento, eu já fiz o comentário, e a liberdade de expressão. Quando você não tem a voz ativa no teu ambiente de trabalho, você começa a se sentir impotente, porque quem mais entende do teu trabalho do que você mesmo? Quem mais entende da tua atividade do que você mesmo? Ninguém. Então, aquela voz sobre aquela atividade, aquele métier, tem que ser sua, tem que ser do seu trabalhador. Ela não pode ser uma voz externa. Então, se, por exemplo, eu quero saber a opinião dos meus funcionários ou dos profissionais que trabalham comigo, eu tenho que ouvi-los. Eu tenho que ter uma escuta ativa, uma escuta empática. Então, é muito importante o trabalhador ter a condição de se expressar. É muito importante nós termos a condição de poder falar e dizer se está bom, se não está bom, não é? Porque nós é que estamos ali no dia a dia, é o trabalhador que está ali no dia a dia, né? Uma outra questão que hoje em dia está assim, super... está sendo desvendado é a questão
dos riscos éticos e do assédio, né? O assédio, tanto moral quanto sexual, é também algo que não é nem na sua empresa, ou na empresa do seu amigo, ou da empresa no outro estado, é um mal que está se encontrando em todos os ambientes. Só que a gente esquece que nós vivemos num mundo globalizado. E hoje em dia não existe mais assim a possibilidade de alguém fazer alguma coisa e isso não vir à tona de alguma maneira, porque está tudo muito exposto, está tudo muito dado. E a empresa que sofre uma acusação, ou um trabalhador, ou um gestor, ou um gerente sofre acusação de assédio, isso faz com que a imagem daquela empresa comece a minguar perante os seus pares, né? Existem, inclusive, grandes empresas que nem negociam mais com empresas que são que não usam das boas práticas, tanto em relação às questões éticas, como em relação às questões relacionadas ao meio ambiente e às questões sociais. Está aí essa siglazinha que a hora que a gente abre o jornal, escuta um rádio ou lê um artigo, está lá sempre, ESG. Você sabe o que quer dizer ESG? É E de ambiente, S de social e G de governança. Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, nós estamos inseridos exatamente dentro do S e do G. Por que do S? Do social. Porque ali é que a gente vai ver como é que está o bem-estar do paciente, a qualidade de vida daquele paciente, desculpa, não, falando de paciente não, daquele trabalhador, o bem-estar daquele trabalhador, como é que ele vive dentro da sua equipe. Isso tudo faz parte do S, do social, do ESG. Quando a gente parte para a questão de ética organizacional, quando se fala de compliance, de comportamento ético, a gente vai para a governança. Então, não existe um descolamento do comportamento organizacional em relação a um movimento mundial. O movimento mundial é o quê? Preservação do meio ambiente, né? Cuidado com suas equipes e com seus trabalhadores, né? E comportamento ético perante os trabalhadores, os internos da organização e diante dos seus pares externos, as outras empresas, seus parceiros, né? Com quem você faz seus negócios. Então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador, a gente não pode nunca descolar dessas questões que são, hoje em dia, questões assim primordiais e necessárias até para você fechar um negócio, fechar um contrato, né? E por que tudo isso? É só porque as empresas acharam por bem cuidar do meio ambiente, por bem cuidar dos seus trabalhadores, porque são todos bonzinhos? É isso também, mas não é só isso. A gente sabe que quando a gente fala de organização, a gente fala muito da questão financeira também, porque se é um trabalho, tem que ter um retorno financeiro, tem que ter a parte econômica envolvida. Então, só para vocês terem uma noção, em 2022, nós tivemos no mundo 16,5% de trabalhadores afastados por depressão. Isso significa 350 milhões de trabalhadores. É muito grande, não é? É muita gente, é muita gente. Aí, se a gente trouxer isso para o nosso país, em São Paulo, uma população de 29,6% sofre de ansiedade e de depressão, considerada como transtorno mental relacionado ao trabalho, não é? Então, aí a gente vai ouvir dentro desse conceito, o conceito de burnout. O burnout nada mais é
do que uma fadiga excessiva do trabalhador em relação a tudo que o envolve. Então, como é que é o ritmo normal? Dentro de uma normalidade, vamos pensar, você é trabalhador, você é gestor, porque a gente fala trabalhador, mas o gestor também é um trabalhador, não é? Então, vamos falar, você que é um gestor, você que é um trabalhador. Normalmente você trabalha, está ali, pesa um pouco saúde física, saúde mental, você cuida da família, você passeia, tem uma vida normal. Mas se isso extrapola, você começa a desequilibrar essa balança, você começa a sentir cansaço, tá? Se ainda assim você pesa a mão mais ainda no trabalho do que nesse outro lado, que é o lado compensatório, o das amizades, o da família, o do bem-estar, da boa alimentação, do exercício físico, você vai entrar num campo chamado fadiga, tá? E aí, se ainda assim você não tomar atenção que você está fadigado, você pode sofrer de doença, de alguma doença mental. Esse é o ritmo normal, é o ritmo que acontece independente de ser no ambiente de trabalho ou não. Quando esse mesmo processo acontece dentro do ambiente de trabalho, a gente tem a normalidade, a gente tem o cansaço, só que no lugar da fadiga a gente vai ter o burnout. Então, o burnout é uma patologia do trabalho. A gente até escuta falar burnout em relação ao casamento, burnout em relação ao condomínio, mas, na verdade, nós vamos nos deter aqui no burnout, que é uma definição, a definição que a Organização Mundial de Saúde utiliza, que é uma patologia que ela tem por origem uma disfunção gerada pelo trabalho, tá? Então, se a gente puder resumir de uma forma bem prática e acadêmica, todo burnout é uma fadiga, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, todo burnout é uma fadiga, mas nem toda fadiga é um burnout, porque se você está fadigado e você não está no seu ambiente de trabalho, isso não caracteriza como burnout. E por que eu estou falando em burnout aqui agora? Porque agora, final de 2022, a Organização Mundial de Saúde trouxe para dentro do Código Internacional das Doenças essa doença, o burnout, no CID-11. Quer dizer, se um trabalhador é diagnosticado com burnout, ele tem direito de uma licença paga, né? A empresa tem o dever de pagar o seu tratamento, quer dizer, todos os custos por esse afastamento serão de responsabilidade da empresa. Isso quer dizer o quê? Vai mexer no bolso, né, do gestor, vai mexer no bolso daquela empresa, tá? Então, além da gente ter todo o comprometimento da saída de um trabalhador, daquela equipe que tem um movimento síncrono, trabalham em equipe, então, na saída de um, isso é quebrado, é mudado, é alterado, a gente vai ter um gasto a mais, uma perda econômica a mais na empresa. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui meu slide. Eu estava lendo um livro, o livro do Byung-Chul Han, é um nome difícil, eu escrevi aqui para eu não confundir. Byung-Chul Han, se chama Sociedade do Cansaço. Eu aconselho demais vocês lerem esse livro. É um livro pequeno, um livrinho de bolso, mas fala muito bem do que significa o cansaço na nossa sociedade, tá? Então, ele coloca o seguinte, que o cansaço ele é oriundo do individualismo, sabe? A pessoa está mais sozinha, ela é um pouco mais narcisista, por isso a questão das mídias sociais, que você está querendo sempre estar lá, quer receber aqueles cliques lá na mídia social, está sempre mais cansado, mais fadigado e mais adoecido mentalmente. Então, qual é o caminho que ele percorre? Ele fala que a pessoa começa com um cansaço, alteração reduzida, né? Tendência a dormir um pouco mais, aonde para, cochila, né? Depois disso, se a pessoa não tomar uma atitude para mudar o seu ritmo, estilo de vida, parte para uma fadiga,
que há exaustão, esgotamento físico, já não vai ser tão eficiente no trabalho. Essa pessoa ela tem alteração de sono, ela já não consegue dormir bem, ela deita e não consegue dormir. Dores inespecíficas pelo corpo inteiro, né? Às vezes, fazendo um parênteses, eu recebo alguns pacientes que me vêm com diagnóstico de fibromialgia, que, na verdade, no final das contas, nem é fibromialgia, é dor inespecífica, dor no corpo inteiro, justamente por fadiga. Tá? Então, existem muitas dores que não são dores diagnosticadas do sistema osteomuscular, mas por fadiga, por falta de dormir bem, por falta de relaxar o corpo. Né? Começam a ter alterações gastrointestinais, né? E ansiedade. Essa é a fadiga. Isso aí é um pulinho para a doença mental, que aí vem o sofrimento, vem a depressão, vem síndrome do pânico, fobia social. A gente escuta tanto isso, né? A gente escuta tanta gente a falar disso, e dessa doença mental, aí vai para o pior de tudo, o final de tudo, que é o suicídio. O índice de suicídio no mundo é altíssimo, porque as pessoas estão perdendo seus vínculos, estão perdendo seus desejos mais verdadeiros, que são de estar com a família, que são de estar com os filhos, de fazer um exercício físico para um bem-estar, de poder se alimentar bem. Então, a pessoa se sente abandonada, sozinha, cobrada, exaurida, doente, e vê como sair da morte. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Tá? Então, esse livro eu aconselho muito a todo mundo ler, porque é um livro que relata muito sobre a nossa sociedade atual. E aí, voltando para o fator econômico, eu queria dizer o seguinte, que esses transtornos mentais, eles estão provocando, isso eu estou falando de trabalhadores brasileiros, eles estão provocando uma perda das empresas de 397 bilhões por ano. É muito dinheiro. Se esse dinheiro pudesse ser reinvestido em campanhas de bem-estar físico e mental, não é? Em bem-estar, em treinamentos, olha só quanta melhoria teríamos. É muito dinheiro. E na economia como um todo, chega a 4,7% do produto interno bruto, do PIB do país. Então, isso aí são dados que foram de uma pesquisa feita no estado de Minas Gerais, da FIEMG, FIEMG. Tá? Depois, se vocês quiserem a bibliografia, eu posso fornecer. Então, o que a gente está falando aqui? Do que a gente está falando? Nós já falamos quais são o que é a doença mental, como que ela vem, como que ela acontece, como que a sociedade está vendo tudo isso. Mas e se a gente fizer agora um link do trabalho e da saúde? Como que a gente pode prevenir isso tudo? Né? Porque saber que existe, todo mundo está sabendo que existe, porque está aí nos jornais, está aí no rádio, está aí nas revistas, tudo quando é lugar está falando da doença do trabalhador, da doença mental do trabalhador. Né? Então, como que a gente pode prevenir? A primeira coisa é a criação de políticas públicas, né? Voltadas para a saúde e para o bem-estar no trabalho, mas tudo isso através de ações concretas que possam proteger o trabalhador, dando a esse trabalhador a segurança de estar naquele trabalho, né? Fazer com que ele goste, que ele se sinta pertencedor daquele trabalho. Porque a falta de pertencimento é horrível a pessoa trabalhar sem se sentir pertencente àquele ambiente. Imagina você todos os dias acordar, levantar, passar 8 horas no mínimo do seu dia num trabalho que você não se sente pertencente àquilo ali. É horrível, gente, é horrível, a sensação horrível, é adoecedor realmente. Então, a associação de algumas variáveis, como, por exemplo, uma liderança capacitante, né, atenta, um reconhecimento do trabalho
daquele gestor, o trabalho daquele funcionário, daquele trabalhador. Uma gestão de mudança, quer dizer, uma gestão que é capaz de ser resiliente àquilo que está acontecendo, né? Complacente a situações que possam gerar um mal-estar geral. E quando eu digo complacente, não é que ela faça assim olhos grossos. Complacente é que ela consiga fazer uma adaptação de maneira que melhore a situação para o clima daquela organização, né? Eu acho que a palavra não é nem complacente, é mais resiliente do que complacente, né? E uma cultura ética organizacional, que é uma cultura que vem desde a gestão até níveis primários da organização. Não faz parte só das equipes, mas de todos. Não existe hierarquia dentro dessa cultura ética. Todos devem agir eticamente, tá? Só que o exemplo normalmente vem do gestor. Se o gestor age eticamente, as pessoas que estão abaixo dele vão ter prazer e vão ter vontade, vão ter aquele gestor como exemplo. Uma vez que a empresa não tenha uma ação ética, por que os funcionários vão se sentir obrigados a agir eticamente, né? A não ser que tenham os seus valores internos muito bem concretados, muito fortes, né? Então, nesse caso, a gente está falando exatamente da liderança sustentável, né? O que é uma liderança sustentável? A liderança, esse tipo de liderança, ela é indispensável, para ela é indispensável que as pessoas reforcem ações de prevenção a esse tipo de problema de saúde. Então, aqui a gente já começa a falar da prevenção e não do tratamento. Então, na liderança sustentável, a preocupação daquela organização é prevenir que essas coisas possam acontecer, tá? Entre medidas simples, mais efetivas, estão a manutenção, por exemplo, do clima organizacional, um clima saudável, não é? A distribuição adequada de carga de trabalho e um suporte adequado caso o trabalhador venha a adoecer. E aí, quando eu falo de clima de trabalho, é muito diferente de cultura organizacional, porque clima a gente mesmo fala, a gente sai de dia na rua e fala, hoje está quente, hoje está frio, o clima aqui está bom, o clima está ruim. O clima é isso, é como é que a organização se comporta, como que as pessoas se comportam dentro da organização. Você trabalhar numa empresa onde o clima do teu trabalho é ruim, também não é agradável. A gente conhece bem isso, que a gente chega numa empresa e, por exemplo, não se dá bem com o colega, fica aquela coisa mal-estar, sonegando informações, o ritmo não é normal, então o clima não é interessante. Isso, ao longo do tempo, mina a saúde daquelas pessoas, causa adoecimento, tá? Então, a liderança sustentável ela tem alguns objetivos. O primeiro é a felicidade e a satisfação do trabalhador. Antigamente, a gente falava, falar de felicidade nas organizações, que absurdo, a gente tem que falar será que vai render mais, o percentual de lucro no final do mês vai ser esse, vai ser aquilo? Mas hoje em dia isso já não caiu por água abaixo, mas não é só isso que é importante, é muito importante também o trabalhador se sentir feliz, o gestor se sentir feliz. Hoje em dia, tem várias pesquisas que nos mostram que trabalhadores mais jovens, eles não ficam presos nas organizações porque eles recebem excelentes salários, bons salários. Se eles têm um clima ruim, se eles não se sentem felizes, reconhecidos e com satisfação, eles abandonam aquele trabalho para ir para outros até recebendo menos. Então, é a prova de que não é tudo, nem tudo é dinheiro, né? Saiu uma reportagem até bem bacana há 2 meses atrás na revista RH, que é uma revista muito interessante de se ler, exatamente sobre isso. Eu acho que eu até fiz uma postagem no LinkedIn. Dei uma olhadinha no LinkedIn da Setor, que eu acho que tem uma postagem sobre esse assunto. Nem tudo é dinheiro. E no Instagram, eu fiz uma postagem no Instagram da Setor também. E lá tem a referência da revista. É muito, muito, muito importante o trabalhador
ou o gestor ter alegria no trabalho, felicidade de estar ali naquele ambiente. Tá? As outras questões que fazem parte da liderança sustentável é o pertencimento, o suporte dos gestores em relação às suas equipes, a equidade, a autonomia e a saúde mental. Então, a autonomia, como eu sempre falo, é uma autonomia dentro daquilo que você faz, dentro da sua atividade. Não é que você vai decidir quanto vai ser vendido no mês que vem, quantos por exemplo, no hospital, quantos leitos vão ser necessários para receber esse tipo de paciente. Não é isso que eu estou dizendo. Claro que essas decisões também elas devem ser tomadas, mas autonomia, eu falo de cada um em relação à sua atividade, porque, como a gente falou lá atrás, só você sabe sobre o seu trabalho. Então, você tem que ser autônomo em relação às decisões daquele trabalho. Né? E a questão da justiça organizacional. Hoje em dia não tem mais cabimento existir uma falta de justiça, sabe? Como é que a gente fala? Preconceitos. Não tem por que deixar de contratar esse ou aquele por questões de preconceitos. Muito do contrário, a diversidade na empresa é muito bem-vinda. Não tem por que você não contratar essa ou aquele porque tem um pouco mais de idade. O etarismo nas organizações ele vem sendo combatido fortemente. Por que que a gente tem que ter tanto preconceito? Por exemplo, em relação ao etarismo, que é a coisa mais bacana que a mistura de uma equipe experiente com uma equipe mais jovem enriquece aquele ambiente. Que é a coisa mais bacana de que você ter na mesma equipe pessoas com experiências diferentes, raças diferentes, etnias diferentes, né? Condições físicas diferentes, tudo isso vai enriquecendo aquela equipe, a maneira como o comportamento organizacional acontece. Né? Como as coisas são resolvidas, porque na hora que você tem uma diversidade, você consegue ter até mais suporte para tomar uma decisão, mais criatividade, porque cada um pensa de uma maneira, sempre com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, com o mesmo propósito, mas chegar naquele propósito de caminhos diferentes, porque tem que ter só um caminho, não é isso? E, finalmente, a liderança sustentável ela se preocupa também com a cultura organizacional, a maneira como a liderança age e, mais uma vez, com a questão da justiça dentro da organização. Então, aqui eu vou reforçar de novo que esse conceito liderança sustentável está totalmente inserido no ESG, governança, tá? Totalmente inserido no G do ESG e um pouco no S também. Então, não dá para a gente fazer um descolamento dos comportamentos organizacionais, porque está tudo, como a gente fala, junto e misturado, não é? Então, quais seriam as ações preventivas para evitar o adoecimento mental desse trabalhador? Só um parêntese que eu gostaria de fazer. Algumas pessoas perguntaram se eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga. E me perguntaram por que eu estou falando de saúde mental. Porque é o seguinte, o psicólogo, o psiquiatra, eles vão fazer um diagnóstico da patologia, eles vão fazer o tratamento da patologia. Mas, por exemplo, no caso, eu, como colegas que possuem a mesma formação que eu, que somos ergonomistas, somos eticistas, somos fisioterapeutas do trabalho, a gente tem por obrigação mapear o ambiente daquela organização para desvendar os estressores que possam levar a um adoecimento mental. Então, qual é o nosso trabalho? É exatamente esse, avaliar a organização e apontar, desensibilizar situações que possam gerar o adoecimento mental. Na maioria das vezes, nós somos chamados já quando a bomba já está instalada, quando já tem muitos afastamentos, os trabalhadores já estão adoecidos,
tem muita reclamação. A gente fala assim no popular, quando a organização não está bem na fita, né? Seria muito legal se nós começássemos a trabalhar de maneira preventiva. Se as empresas e as organizações começassem a dar treinamentos, né? Que esse mapeamento pudesse ser feito antes de estourar qualquer problema. Então, essa é a minha função, essa é a função dos colegas que trabalham, que possuem a minha formação e que trabalham assim como eu trabalho. Tá? E, então, esse bate-papo aqui, esse diálogo, ele está sendo gravado. Vocês estão vendo que ele está sendo gravado. E isso vai ser disponibilizado no YouTube da Setor. Para quê? Para que você possa levar lá para a sua empresa e aproveitar e usar como ferramenta de discussão com sua equipe, com seu gestor. Usa esse vídeo, pega temas dele para você suscitar, né? Fazer uma cutuca sobre esse assunto, porque quando a gente fala, fica mais fácil de resolver. Se tem problema ali no ambiente, fica mais fácil de resolver. Por isso ele está sendo gravado e por isso ele será disponibilizado. Então, podem usar à vontade. Então, voltando aqui para as ações preventivas. Como que a gente pode, por exemplo, prevenir que haja um adoecimento do trabalhador? Né? Primeira coisa é uma liderança, a existência de uma liderança. Primeira coisa, liderança, ponto. Segunda coisa, uma liderança preocupada em capacitar as suas equipes, tá? E não punir. Terceira coisa, o reconhecimento daquele trabalhador a partir do trabalho que ele desempenha. Isso aí é essencial. Segunda questão, que é bem importante como ação preventiva, é a segurança psicológica que o trabalhador tem que ter no trabalho. Ele não pode achar que ele está sozinho naquele ambiente, ele tem que saber que ele faz parte daquela equipe, ele faz parte daquela organização. Então, essa segurança psicológica ele só vai conseguir na hora que ele tiver dentro dele a sensação do pertencimento. E ele tem que saber que, se por acaso, em algum dia, ele sofreu um assédio, por exemplo, moral ou sexual, ou seja, ele vai ter algum canal dentro da empresa que ele possa falar. Pode ser um canal, como é que a gente diz? Sem identificação. Mas ele tem que ter um lugar que ele possa se dirigir para falar. Ele tem que se sentir apoiado pelos colegas. E a cultura tem que ser uma cultura ética. Não adianta a gente falar em ética só para ficar bonito na fita. Tá? É que nem falar de proteção do meio ambiente, sustentabilidade e sujar os rios, queimar as matas. É um tema aí que está super em voga, vários artigos sobre isso. Todo mundo fala em sustentabilidade do meio ambiente. Mais uma vez, o ESG, o E é o ambiente. Mas o que acontece? Está vindo um outro termo que explica que é o greenwash. O greenwash são pessoas que falam em sustentabilidade, mas, de outra mão, fazem tudo do contrário que falam. Tá? Estão depositando lixo no meio ambiente, estão sujando os rios, o ar, o clima. A mesma coisa aqui com a cultura ética. Não adianta nada a gente falar que a empresa é ética, os valores são fortes, né? Os pressupostos básicos são bacanas, esse ou aquele, mas se lá no ruge-ruge do trabalho não é assim que acontece. Se o comportamento com os seus parceiros, com as empresas parceiras, não é isso que não acontecer esse tipo de contrato ético, também não adianta você dizer que é uma empresa ética. Então, por hora, ação preventiva, liderança, segurança, apoio e cultura ética. Tá? Nós, então, devemos trabalhar para que exista o quê? Um desenvolvimento das competências dos trabalhadores, e nós vamos, em alguns dias, talvez no próximo mês, lançar o curso de competências, que é exatamente como o trabalhador vai agir em situações que são ímpares, não é isso?
fazer com que o trabalhador descubra o senso do trabalho, que ele tenha satisfação e prazer naquele trabalho, que o gestor ou que a pessoa responsável por aquela equipe, ou mesmo um colega, consiga ter uma escuta atentiva não é, além dela ser atenta, tem que ser também a gente fala, você tem que sentir um pouco do que o outro está falando para você, se colocar no lugar do outro, tá? Empática. E tem que haver o reconhecimento social. Não adianta eu dizer para um colega de trabalho, você é bom, não sei o quê, mas no final das contas ele faz alguma coisa, eu não reconheço aquilo que ele fez e eu que saio como que se eu tivesse feito o que o colega fez. Isso aí é o fim do mundo, né? Então tem que ter... todos nós vimos isso em algum momento, com certeza. A gente vê isso todos os dias. Então, isso vai minando a pessoa, vai adoecendo a pessoa. Então, ao longo dos dias, dos anos que aqui você está morando, a gente mora mais no trabalho do que dentro de casa. Como é que pode ter um ambiente que seja um ambiente desse? Não, então, nós temos que prevenir, blindar esse ambiente com alegria, com amizade, com satisfação, com atenção, com engajamento. Todo mundo vai trabalhar, sabe, com satisfação. Isso é que é importante. E aí, por consequência, a empresa vai ficar mais feliz, que vai ter menos adoecimento, vai ter menos afastamento, vai ter menos gasto, né? O trabalho vai ser mais eficaz, as entregas serão mais normatizadas, normalizadas, né? Tudo isso tem que ser uma consequência e não um motor. O motor tem que ser a saúde do trabalhador, porque hoje em dia, e eu falo hoje em dia já há uns 20 anos, talvez até mais, o trabalhador está no centro da atenção da organização. É o homem, é o ser vivo, é ele que está ali no centro, é para ele que tudo é feito. Tá? Porque tudo é feito pelos homens e para os homens. A gente não faz uma construção para um muro ou para uma casa. A gente constrói muros e casas para as pessoas morarem, por exemplo. Né? Então, tudo é para o homem e feito pelo homem. Então, tem que ser essa pessoa que tem que ser cuidada, zelada e observada o tempo todo. Tá? Então, assim, se eu tiver que fazer uma chamada de atenção aqui, já estou finalizando, o que eu diria para você dizer lá na sua empresa? O que sua empresa tem que tomar atenção? Prejuízo financeiro e prejuízo humano, se ela não fizer ações preventivas e tratativas da saúde do trabalhador, saúde mental, né? Não realizar ações com bases nas boas práticas, né? Que hoje em dia também é essencial que uma organização viva dentro das boas práticas, tá? E ter atenção ao outro, ter atenção ao outro. Não adianta você ficar só tendo atenção aos números da organização, isso também é importante, mas o mais importante é ter atenção ao outro, ao colega, à sua equipe. E eu acabo por aqui. Eu vou parar a gravação, mas vou abrir espaço para as perguntas. Qualquer coisa podem escrever no chat ou podem escrever lá no YouTube. E eu aproveito para agradecer muito a presença de todos.